Fala galera, mais um Papo com o Investe Bruno. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Rodrigo Crespi, analista de valores imobiliários lá da Guide Investimentos. Rodrigo, prazer conversar contigo, cara. Se apresenta aí, diz quem você é, o que você faz, se apresenta aí pra galera. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Bom, meu nome é Rodrigo Crespo, sou analista de ações aqui da Guide Investimentos e eu que toco aí as carteiras teóricas da Guide, carteira valor do valor econômico, carteira, uma competição aí também da Exame. Desculpa, estou um pouco com tosse. Ah, Então, cuido aqui, sou da área do Research da Guide, estou há mais ou menos 7 meses. Antes eu era do BNP Paribas na Europa, trabalhava ali com a área de produtos estruturados e então, agora estou aqui na Guide, estou... que mais? Bom, e é isso, vamos lá. Mas sempre foi teu sonho, cara, trabalhar com o mercado financeiro ou tu já pensou em fazer outra coisa, já fez outra coisa e voltou? Foi assim, bom, estudei na ISPM, meu primeiro estágio foi na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, entrei na área comercial ali, era bastante B2B, né, então basicamente os clientes que a gente tinha era Volkswagen, Faber-Castell, ThyssenKrupp, a Daimler, que é a Mercedes, basicamente todas as empresas alemãs com escritório, fábrica, operação no Brasil, era cliente nosso, né, então eu fazia a área de relacionamento com eles. Fiquei lá por mais ou menos um ano, isso aí em 2015, 2014, mais ou menos, não lembro. Depois fui trabalhar na empresa da minha família, que é de seguros, né? E ali eu comecei a ter mais contato com contabilidade, na prática mesmo, não só a teórica de faculdade. E, e também estava começando a entrar na moda aí falar sobre ações, né? A gente vê aí cada vez mais noticiário sobre ações. Era a época do petrolão, então todo mundo acompanhava somente o que mais se via aí era as ações da Petrobras e do Grupo X, né? Que fazia bastante, assim, era muito volátil. Então eu resolvi arriscar aí, abrir uma conta numa corretora e ficava fazendo uns day tradezinhos, perdia, colocava muito pouco dinheiro, mas só de fazer do nada 5 10 reais, ficava super feliz, me achava super trader lá. E comecei a gostar, trabalhei mais uns 3 anos com a minha família, fazendo isso aí também como um side job, né? E em 2017 eu resolvi que eu não queria mais trabalhar ali na área de seguros, não queria mais trabalhar com família, queria procurar meu rumo, e já como eu já gostava de mercado, eu resolvi fazer um mestrado na Europa. Entrei numa faculdade em Portugal, que é uma escola de negócios, na verdade, da Universidade Nova de Lisboa, chama Nova School of Business and Economics, que é um mestrado totalmente em inglês, né? Então tinha aluno do mundo todo lá, era bastante interessante, aulas todos os dias. E na metade, eram quase 2 anos de mestrado, no final do meu primeiro ano, recebi uma proposta do BNP Paribas para trabalhar ali na área de produtos estruturados, com derivativos. E então também era basicamente clientes institucionais, entre eles eu atendia o Deutsche Bank, que na crise de 2008 e 2009 teve a sua operação vendida para o BNP Paribas, da parte de derivativos. Então ali era um cliente bastante, como posso dizer, bastante frequente que a gente tinha que atender. E também a estrutura interna, né, do BNP para produtos estruturados, né, lá é bastante desenvolvido o mercado de COI, até mesmo porque renda fixa na Europa, visto que você tem é, uma taxa de juros lá bastante baixa, não tem muita atratividade, né, então eles tentam de qualquer forma criar novas soluções de investimento e os COIs foi uma solução aí que ganhou bastante popularidade na última década. Então, tinha um mercado secundário bastante desenvolvido e eu atuava ali com os nossos clientes institucionais. Passou mais um tempo, acho que 2000, bom, começo de 2020 veio a pandemia, todo mundo, Portugal de fato teve alguns lockdowns, né? A primeira onda, depois em julho teve até mesmo a Champions League lá que estavam reabrindo tudo de novo. Foi um intervalo ali para voltar
pode-se dizer, uma meia normalização, e depois vem a segunda onda, fecha tudo de novo. Isso aí eu estava no BNP ainda. Estava para vencer meu contrato, eu fiquei lá por volta de acho que 1 ano e meio mais ou menos no BNP de Portugal. Estava para vencer meu contrato e nesse período aí eu precisava procurar uma outra vaga ali, porque não tinha renovação naquela área mais. Eu encontrei uma posição em M&A, ainda no BNP, mas mudou completamente a equipe. Trabalhei mais um tempo ali, mais uns 7 meses, só que eu vi que não era uma coisa que eu gostava muito, era bastante operacional, então eu vi que eu já tinha uma carga profissional bastante interessante, eu achei que poderia trazer algum valor aqui no Brasil, e ter alguma certa diferenciação, então resolvi voltar para cá, isso em fevereiro de 2021. Então veio essa oportunidade da Guide, eu nunca tinha trabalhado em research, comecei a trabalhar aqui com uma equipe muito legal, gostei bastante do pessoal e que me ajudou bastante, né? Eu tive que me atualizar completamente aí no mercado brasileiro, eu não acompanhava as ações brasileiras, então foi uma carga bastante intensa aí, mesmo de fim de semana eu estava o tempo todo estudando as empresas, né? O mercado brasileiro, tudo. E depois tive que ir atrás da certificação, CNPI, né? Porque você só pode assinar um relatório quando você tem CNPI, é obrigatório. Fiz essa certificação aí. Como eu já tinha certa base ali, contábil, de valuation, não precisei me matar a estudar, consegui focar ainda no trabalho. Então, acho que em mais ou menos uns 2 meses eu já tinha feito as 2 provas. Em novembro eu estava com CNPI, né? E desde então eu tô tocando aqui a área de research, da parte de equities, né? Equity Research da Guide. Estamos reestruturando a equipe de novo. E está bem interessante, está sendo um desafio que eu tenho gostado bastante, estou bastante animado aqui. Boa, e para quem não sabe aí, cara, como é que é um dia a dia de um analista de valores imobiliários? O que que você olha o dia inteiro? O que que você mais tem que ficar de olho aí para manter as suas funções, as carteiras? O que que você tem que olhar aí o dia inteiro? O que que você faz? Bom, basicamente, o nome do nosso departamento é Research, em inglês é pesquisa, então basicamente a gente passa o dia inteiro lendo, pesquisando, tentando encontrar alguma explicação de certo fenômeno que a gente viu no mercado, projeção também, então é acordar cedo, tentar ver tudo o que aconteceu onde o mercado já está aberto, né? Portanto, Europa ou Ásia que está para fechar também, tentar mais ou menos prever o que deve acontecer aqui no Brasil, porque querendo ou não, o Brasil tem atualmente menos de 1% de representatividade aí no mercado de capitais, né? Bolsas de valores. Então é bastante influenciado não só pelo que acontece aqui dentro, mas também muito por fora, né? Por exemplo, elevações de taxas de juros nos Estados Unidos já causa uma forte volatilidade aqui. Qualquer discurso de alguém do Federal Reserve lá, por exemplo, já pode criar uma volatilidade bastante intensa aqui, tanto para cima como para baixo, né? Então, é o tempo todo acompanhando os principais mercados e também, claro, as notícias macroeconômicas locais, né? Política é uma coisa que causa muita volatilidade aqui no Brasil. Ano passado mesmo a gente pode dizer que a segunda metade do ano foi muito mais o macro falando mais alto do que o micro, né? As empresas reportaram aí números super fortes, na sua grande maioria, principalmente as de commodity, e mesmo assim estava sendo ofuscada por notícias macroeconômicas, né? Seja fiscal, seja política mesmo. Própria pandemia, né? Causou muita volatilidade, então são diversos fatores, não é uma ciência exata, de fato. Sempre você tem que estar reanalisando tudo, cada dia é um dia novo, então eu diria que é uma área nada monótona, é bastante agitada, é bastante legal, então quem gosta de todo dia ver uma coisa nova, a research é muito legal. E você Imagino aprende que tudo, né? Diferentemente de outras áreas aí de mercado financeiro, o próprio M&A, que você fica muito focado em um case lá, em um deal mesmo, research você tem que entender um pouco de tudo, você acaba sendo um generalista, né? Claro, você tem que ter alguma preferência em alguns setores, né? Tem que se especializar mais em alguns setores,
mas de certa forma você se torna um generalista em research. Então é bastante interessante para quem tem um perfil mais desse tipo. Imagino que boa parte do seu trabalho seja lidar com desfazer o que é ruído e o que realmente tem valor ali, né? Sinal e lidar com, sei lá, 15, 20, 30 variáveis diferentes, né? Como você falou, Estados Unidos sobe os juros lá, isso afeta direto o câmbio aqui, né? Porque o diferencial de juros muda. Então tem que saber equilibrar esses pratos muito bem. Quando, cara, Exatamente. tu tá fazendo a pesquisa aí pra, pô, botar uma ação na carteira de dividendo, vou botar uma ação na carteira valor. O que você olha numa empresa e fala, pô, não pode faltar nessa empresa, isso tem que ter, quais são os pontos principais ali? Certo. Bom, vou te dar um exemplo concreto, acho que é mais fácil falando assim. Na nossa carteira de dividendos, atualmente a gente tem Petrobras. Apesar de muitas pessoas questionarem, mas e risco político, e eleições? A gente acha que, do ponto de vista de fundamento, portanto, microeconômico, né, a parte de operação, a Petrobras ela está indo muito bem. Eu diria que ela, operacionalmente dizendo, ela nunca foi tão eficiente. Antigamente ela tinha bastante ativos que não eram eficientes para o business dela, era muito custo, era coisa velha já, não era rentável, e agora ela tem feito uma otimização de portfólio, né, vendendo aí o que se chama dos ativos de águas rasas, né, e focado muito mais na outra profunda, que seria o pré-sal. A Petrobras, ela é uma empresa que, do ponto de vista tecnológico aí para exploração de petróleo, ela é muito boa na bolsa. Ninguém consegue bater de frente com ela desse ponto de vista, até mesmo porque as outras petrolíferas, elas compram campos maduros, na verdade, elas revitalizam esses campos, né, PetroRio, 3R, mas quem vai lá explorar para ver se tem alguma coisa ou não, quem investe na tecnologia é a Petrobras. E ela tem reduzido muito mais o seu tamanho, tem vendido aí para essas empresas alguns campos que não são mais estratégicos para o plano da Petrobras, e ela tem aproveitado aí a recuperação do preço do petróleo do tipo Brent, né, que os dois principais são o WTI, o WTI e o Brent. Petrobras acompanha o Brent. E não sei se você lembra, em 2020 a gente teve aí praticamente o preço do petróleo despencou, né, porque não tinha mais demanda, ninguém circulava quase, a aviação comercial tinha parado. Então, o WTI, né, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, ele chegou a atingir um patamar negativo. Basicamente, você pagava para estocar o petróleo. Com a taxa de reabertura, você vê um pico muito forte do petróleo e a oferta não tem acompanhado a demanda, então você vê o preço do petróleo atingindo aí um valor bastante elevado, né, principalmente em dólar, levando em consideração que o real está muito desvalorizado, torna o petróleo mais caro ainda, né, para nós. Tem pressionado também parte aí da inflação, é culpa dos preços combustíveis, que é a base da cadeia produtiva, né, energia. Dito isso, Petrobras está aí numa situação muito positiva, né, geração de caixa muito forte, como eu falei, microeconomicamente falando, ela tem ido muito bem, tem gerado muito caixa, e como é uma empresa mais consolidada, ela parte aí do que ela não reinveste aí, CAPEX, né, que se diz, né, em novos investimentos para aumento da produção dela, ela consegue retribuir, ela consegue remunerar o seu acionista. E ainda mais na última conferência Petrobras, ela anunciou aí o seu novo plano estratégico até 2026, que se o preço do petróleo do barril ficar acima dos 40 dólares, ela vai conseguir, eu não lembro a cifra de cabeça, mas ela vai conseguir basicamente garantir aí um dividendo muito interessante. E do ponto de vista de múltiplos, né, o valuation, a Petrobras está num patamar muito descontado, mesmo quando se compara com o múltiplo dela, o preço sobre o lucro, que é bastante importante. Eu diria que é um múltiplo mais olhado, porque ele é bastante intuitivo, é fácil de entender. Ele está muito baixo, e quando compara com pares internacionais, ela também está descontada, por isso que, do ponto de vista de fundamentos, a gente acha muito interessante. Ela é uma boa pagadora de dividendos, né? Tem ainda como um gatilho importante a potencial venda da Braskem, que poderia ser convertido em uma maior remuneração para o acionista. Então, a gente colocou a Petrobras, voltando à sua pergunta inicial, na nossa carteira dividendos, né, porque além do potencial
de valorização do papel, tem essa remuneração aí acima dos 10%, né, para 2022, o que bateria quase tudo aí do que se tem de renda fixa. Então, esse Você, aí eu achei um exemplo que eu queria compartilhar com você. Pô, eu li o teu comentário desse mês sobre Petro. Você comentou em algum momento lá que ela tem alguns mecanismos que podem, tipo, diminuir um pouco a interferência estatal. Uhum. Quão blindado você acha que a Petro tá de interferência estatal e o quanto você acha que esse risco ainda é presente? Assim, eu diria que a Petrobras de 2015 não é a Petrobras de 2022. Do ponto de vista de governança, você vê que funciona muito mais. O presidente antigo foi trocado pelo próprio presidente da República, colocou um que é militar, que é o Silvio Luna, mas nada mudou do ponto de vista operacional, de vendas de ativos, de paridade de preço internacional. Inclusive, o preço praticado aqui no Brasil tem ainda certo prêmio em comparação com a paridade internacional, né? O que isso aí garante aí uma gordurinha para certo reajuste, vamos dizer, relativamente forçado, né? Por conta de pressão. E o próprio presidente da Petrobras, acho que semana passada mesmo, ele disse que não importa as eleições, a paridade do preço aí internacional vai continuar sendo seguida e, portanto, isso não é um risco para se ter no radar aí para os acionistas de Petrobras. Então, a gente vê aí, mesmo com troca de presidente da estatal, né, de CEO, muito mais ruído do que algo concreto. Por isso eu diria que até passa uh, a mensagem aí, essas mensagens aí que o próprio presidente da Petrobras tem dito, passa aí para o mercado aumenta a credibilidade da empresa, né? Maior confiança, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mundo todo, na verdade. Lembrando que Petrobras tem as suas ADRs listadas lá na Bolsa de Nova York, que seria a BDR nos Estados Unidos, né? E, portanto, acho que isso aí é uma coisa que tem dado certo conforto para boa parte dos acionistas. A gente vê hoje mesmo Petrobras acima dos R$ 30, que é um patamar aí interessante, né, para o papel que chegou a sofrer muito em 2015, 2016, durante o Petrolão. Além disso, a Petrobras voltou a fazer parte de um índice do Dow Jones que é relacionado à sustentabilidade. Ela tinha saído em 2015 por conta de escândalos de corrupção, portanto, governança, e ela voltou porque ela tem feito a sua lição de casa, eu diria, muito, muito bem. Então, eu acho que a circunstância como um todo confirma aí que ela tem se esforçado aí na métrica ESG, principalmente no G da questão, né, a governança. Boa. Outra ação que você tem lá na Dividendos é Itaú, né? E a gente olhando assim, tem alguns aspectos que aparentemente são desafiadores, né? Que é a concorrência, fintechs, open finance, e tem um cenário de maior taxa de juros que aparentemente é bom para esse case. Como é que você acha que está essa equação toda aí para os grandes bancos, para o Itaú específico? Certo. Bom, dois fatores importantes para o setor financeiro é o aumento da taxa de juros, né? Querendo ou não, uma, uma geração de receita muito importante para banco é crédito, né? Quando ele consegue repassar esse spread aí do custo de captação de crédito e o preço que ele vende, né? Essa diferença é o spread. Quando ele consegue repassar isso, em teoria, você aumenta a sua receita. Um ponto de atenção a se ter é o aumento do endividamento da família brasileira. Isso aí estava, eu diria, estava bastante sob controle, até mesmo porque tivemos aí o auxílio, né, do governo, então ajudou a controlar a inadimplência, mas agora a gente já vê isso aí como um risco mais, eu diria, mais possível de acontecer, né, um aumento na inadimplência, mas por enquanto tem se controlado, e o que a gente prevê é que a provisão que o Itaú tem, ele subiu bastante, né, como todos os bancos, durante o auge da Covid, e agora eu acho que já tem aí mais espaço para diminuir essa provisão, o que poderia garantir aí um dividendo um pouco mais gordo para 2022. E você falou aí do aumento da concorrência, eu concordo com isso, o aumento da concorrência acaba forçando aí as margens desses bancos,
porém o gap que tinha do ponto de vista tecnológico, né, porque fintech, o diferencial dela é essa flexibilidade aí e o viés mais tecnológico tem diminuído. O Itaú, eu diria que dos grandes bancos, eu diria que é o líder aí, o pioneiro em tecnologia, deixaria os outros três para trás, com certa folga, eu diria. E a gente vê diversas iniciativas do banco, tem feito aí também aquisições de fintechs, né? Tem também o IT, que tem tido muitos downloads, né? Isso é uma métrica bastante importante para essa categoria nova de banco, né? Os new banks. O IT já tem, se não me engano, mais de 10 milhões de usuários, né, ativos. E então ele tem explorado também, recentemente comprou a Ideal, né, que é basicamente uma corretora aí, white label, que também faz com que o Itaú ganhe market share no mercado aí de investimentos, corretagem, essas coisas, né, competindo aí com mais força contra a XP, BTG, que são os dois principais players desse mercado. Então, a gente vê o Itaú correndo atrás e, como eu falei, de juros e inadimplência, o Itaú é um banco que tem muitos anos de história, né? Então, ele vai estar fazendo aí o business as usual, enquanto que os bancos menores, eles não estão muito acostumados em navegar esse tipo de cenário, né? Então, a experiência conta, querendo ou não. Então, a gente vai ver aí talvez uma certa pressão nesses novos bancos, né? New Bank mesmo, Banco Inter, C6, que não é listado. Mas esses bancos não estão acostumados com esse cenário. O Itaú já tem muitos anos de experiência, então eu acho que é um bom ano para ter Itaú. Acho que o dividendo também deve crescer. Selic mais alta tende a beneficiar esse segmento aí bancário, e ele tem explorado aí novas vias de receita, né? Não só corretagem, mas também a parte de tecnologia. Então acho que é o nosso é o nosso top pick aí do setor financeiro. Gostamos também de Bradesco, mas eu acho que Itaú está na frente, está num patamar bastante interessante ainda para dar entrada nos papéis. Acho que ele é bastante defensivo também. Esse ano vai ter muita volatilidade, não só aqui por conta de eleições, mas no exterior por conta de políticas monetárias. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Semana passada mesmo, a gente já viu grandes bancos dos Estados Unidos dizendo que esperam quatro altas da taxa de juros americana. Isso aí pressionaria bastante o Brasil, causaria uma volatilidade considerável e poderia forçar também uma alta de juros além do esperado pelo mercado, né? Então a gente é bastante sensível a variações ali dos Estados Unidos. Então acho que o Banco Itaú eu diria que seria um bom hedge para sua carteira contra a volatilidade que é esperada para 2022. Boa, eu vejo, cara, muita gente comprando empresa elétrica por ser, tipo, um setor de dividendo, né, um setor estável, mas muita gente não sabe avaliar, tipo, o risco regulatório, por exemplo, que tem por trás. Eu vi que você colocou a Taesa ali, você comentou que ela tem um risco regulatório menor, né? Você podia explicar pra galera por que ela tem um risco regulatório menor, porque é uma coisa que eu acho que é meio nebulosa, né, pro investidor comum avaliar. Né? Certo. Bom, basicamente, tradicionalmente você tem três segmentos em energia elétrica. Você tem a geração, distribuição e transmissão. A geração, de maneira assim simples falando, são as turbinas ali. Itaipu, por exemplo, aí, quando você pensa em Itaipu, que é a Eletrobras, ali o que está fazendo é a geração. Angra 1, 2, geração. É onde você produz energia a partir de uma outra fonte de energia, né? No caso, hidrelétrica. A transmissão seria aquilo lá que você, quando está na estrada, vê aqueles postes lá com os fios, com as bolas de basquete ali, a transmissão. E não são bolas de basquete, ali é mais para avião mesmo. E a distribuição é o que você vê aí na cidade, aquelas plataformas metálicas ali, é onde chega ao consumidor final. A transmissão, ela funciona, você tem uma previsibilidade de receita muito melhor do que as outras duas, por conta que ela funciona com contratos de longo prazo, então não depende muito o risco aí de apagão afeta muito menos ela, chover muito ou chover pouco, a receita é sempre bem mais previsível, são papéis muito mais lateralizados, que como geram caixa, mas não tem muito mais onde expandir, né, quando comparado com outros setores, por exemplo, geração.
você tem ali o pagamento de dividendos, porque o papel não valoriza muito mais. Então é bastante defensivo, por isso que nós gostamos ali de Taesa. Transmissão Paulista é outro papel que a gente gosta bastante, mas quando a gente entra num papel desse tipo, a gente não espera que ele suba, por exemplo, 20%. Já em geração você pode ver esse tipo de alta, né? Porque é muito mais, por exemplo, a falta de chuva do ano passado, você viu os papéis, por exemplo, a S Brasil sofrendo bastante porque tinha contrato já de geração e não conseguia produzir, então tinha que comprar de terceiros essa energia para revender, né? Então ali você vê aí os papéis sofrendo bastante, agora a tendência é que se normalize os reservatórios e essas empresas aí voltem a gerar sem ter que comprometer ali terceirizando essa geração, né? Então é um setor mais um pouco mais complicado. Distribuição, eu diria que seria o meio termo, né? Como destaque, eu diria Equatorial, uma empresa de distribuição que o mercado tende a gostar bastante. Então tem muito papel aí de transmissão, geração, distribuição integrada mesmo, que faz tudo. Agora a gente também tem comercialização de energia, né? Mas o importante é sempre o investidor fazer a lição de casa, tentar entender melhor sobre essas empresas e lembrando que 4 vezes no ano você tem os resultados, né, a cada trimestre, e isso é uma coisa que tem que ser sempre avaliada, acompanhada, para saber se a perspectiva da empresa é positiva ou negativa, se ela está acompanhando o setor, se ela está indo melhor que o setor, em média, ou se está indo pior, né? Então, são fatores aí para sempre ter em mente, para sempre ser avaliado e, claro, você pode sempre contar aí com as carteiras recomendadas, por exemplo, as da Guide, né, que a gente tenta ser o mais sucinto possível para explicar nossa tese de investimento, como, por exemplo, de Taesa ou Petrobras, que a gente já comentou. Perfeito, a gente está caminhando aqui para o limite do nosso horário. Rodrigo, eu te agradeço aí por ter aceito o convite, participado aqui do podcast. E deixa uma mensagem final aí para o investidor de dividendo, investidor de longo prazo, que vai passar por um ano eleitoral agora, né? Não vai ser fácil, né? Acho que para esse ano, a principal mensagem, eu diria, pragmatismo mesmo, é não tentar, bom, não tentar buscar retorno absurdo, porque é um ano complicado, você pode acabar vendo uma reversão aí do que você planeja. Então, eu acho pragmatismo, focar principalmente eu tenho dito bastante aqui para os assessores da Guide, focar em empresas de valor e menos em crescimento, principalmente as que dependem menos do cenário doméstico aqui do Brasil, portanto, as exportadoras, principalmente commodities, e não tentar buscar teses milagrosas aí de ganhos, porque eu acho bastante arriscado, principalmente para o cenário atual. Perfeito. Cara, obrigado pela tua participação. Sempre que quiser voltar, tá aberto aí. Se precisar de mim também, é só falar. Combinado, Bruno. Obrigado, um grande abraço, obrigado pelo convite. Valeu.